mamíferos! Hoje nós estamos aqui numa edição especial do Mamíferos, onde nós vamos falar sobre mídia, modão e o agro no coração. E nós estamos aqui com um convidado especial, que é galã de novela, ator de televisão, ganhou um Grêmio Internacional, ganhou os melhores do mundo, os melhores do ano na Globo, que é o Leandro Avelar, que vocês conhecem. Não, já. E nós estamos aqui também com Guito Show, né? Revelação da Globo 2022, grande parceiro aqui, já conhecido de alguns anos, amigo do Leandro também, que depois nós vamos contar um pouco da história aí, que eu fiquei sabendo hoje, né, que participou aqui da mudança, da revolução na minha vida. Guito, eu queria te agradecer aí a sua participação aqui com a gente e te dar as palavras para você se apresentar para o pessoal. O pessoal já conhece o Tibério, né? Mas o pessoal quer conhecer um pouco do Guito aí também. Eu que agradeço a oportunidade aí, tá falando um pouquinho da área minha, que é a mais longeva, né? Eu tô muito mais no agro aí, e como ator nós temos só 2 anos. Mas é isso, sou daqui de Lavras mesmo, conhecemos de outras datas aí, conheço o Leandro então, desde pequeno, desde fiotinho. Você nós estamos conhecendo agora. Hoje, né? É hoje. Começamos agora. Mas sou daqui de Lavras e cresci na roça ali, passei fim de semana todo, eu com meu irmão, fomos criados ali, uma família de produtores, né? E muito ligado ao leite, né? A gente criava lá o Jersey, tirava leite, mas como quase 90% dos produtores de leite e de pequenos laticínios do Brasil, nós quebramos ali na década de 90. Mas seguiu a paixão, né? Paixão pelos bichos, paixão pela produção, pela pecuária, né? Tanto com equino, com cavalos, quanto com gado também leiteiro, corte também. E depois vim fazer agronomia aqui em Lavras, aí na UFLA, e fiquei 10 anos, né, trabalhando, atuando na agronomia. Aí foi mais de 16 cidades, 6 estados, 2 países. Virou a média do Brasil, né? Rodou tanto que já virou a média. O brasileiro está aí. Mas foi há 7 anos atrás, mais ou menos, foi quando nasceu meu primeiro menino. Eu estava já em São Paulo, que aí eu que chutei tudo para cima e me voltei para o meu propósito mesmo, que é contar histórias, tentar vender um pouco desse caipira do campo, da cultura rural, né? Através da viola caipira, através das minhas músicas. Então foi quando eu comprei a Rural e viajava o Brasil, focado em promover o que talvez foi a grande perda da minha família, junto com outras, que foi a inviabilidade da classe média rural, né? Então eu acredito que a cultura muda lideranças, mas lideranças não mudam a cultura. Então, assim, não deixar a nossa cultura morrer no sentido da paixão pela vida rural, né? Hoje a sua família continua com a fazenda? Tem, mas só para lazer, né? Hoje Mas antigamente tinha a Samira, não era? A Samira, Era famoso aqui em Lavras. Nós chegamos a ter aí 60, 70 funcionários, 300 matrizes suíno, tanque de peixe, tirava 1000 litros de leite Jersey, totalmente verticalizado. O lema do meu avô era colher tudo e preparar tudo até as 4 horas da manhã, para as 7 horas da manhã estar nas 8 lojas aqui em Lavras. Então quem comprava o produto do dia, né? O iogurte do dia, linguiça feita no dia, tilápia abatida no dia, porco abatido no dia. Então o lema era muito esse, fresco, ser o produto fresco e direto do produtor à mesa, né? Esse era o lema, mas década de 90 ali foi cruel para o produto local, né? Foi onde começa a morrer tudo. Que mais? Aí eu começo a escrever as músicas, né? Começo a viver, a buscar viver da minha música. Eu fiz um head com um e-commerce que eu tenho, que é alqueire.café, né? Na qual eu vendo e valorizo esses produtos regionais do Brasil, né? Então o objetivo da Alqueire Café é exatamente resgatar esses produtores médios que fazem questão de assinar seu produto, né? Que faz o produto final. Então aí vinhos, agora nós estamos entrando com vinhos no Brasil explodindo, azeites, queijos, né?
embutidos, né, carnes, cafés, né? E o Alqueire é produto por assinatura ou é por demanda? É tipo um clube de assinatura também? Vai ter também, vai ter por assinatura e aí você vai vários módulos, aí você vai ganhar o kit. Chega um azeite, chega um vinho, um queijo, todo mês chega algo kit. para você. Mas hoje você pode entrar no site lá, você vai por região, você pode selecionar por região. Vários produtos aí produtos regionais aí do Brasil todo. Ô Guito, o que eu tô achando legal você falar, porque o que você está trazendo de história sua é muito o que a gente falou em poucos podcasts para trás, que é justamente da década de 90, quando teve o fim do tabelamento e o tanto que isso foi complicado para a maioria dos produtores de leite, e também a gente fica falando muito isso, de valorizar o nosso produto e como é que você agrega valor naquilo que você produz, né? Exato. Que basicamente o que você está me falando do Alqueire Café é exatamente isso, né? Como é que a gente traz um produto bom, de qualidade, igual se eu vou fazer um produto fresco, mas que você consegue trazer isso e mostrar para o consumidor o valor daquilo que você tem. O meu objetivo foi exatamente esses dois, Alqueire Café. Eu fiz um head com a música, porque eu falei, se a música não der certo, nós tem o Alqueire Café. E eu sempre tinha uma preocupação também em não depender 100% da música, porque nós somos eternos reféns daquilo que nos sustenta. Então, se eu vivo 100% da música, eu tenho que tocar o que os outros pagam, né? Eu tenho que fazer o que os outros estão pagando para me fazer. Isso para a arte é um negócio complicado, porque a arte é onde a gente deveria se expressar livremente, né? Então eu teria que cair aí ao estilo que tivesse bombando e tudo mais, e não poderia fazer aí talvez o meu folkzinho, o meu folk caipira, né? Que muitas vezes não é o que é mais vendido. Então, assim, na verdade, minha música não é para a maioria, né? Não é uma música para a maioria. É uma música para bem de reflexão mesmo, uma música para uma minoria, talvez, né? Então, eu tinha essa preocupação, né? Minhas músicas estão aí no Spotify hoje, aí, no YouTube, vários clipes, e foi através dela que eu consegui chegar na novela, né? E aí a gente chega nesse ponto de há 3 anos atrás, eu correndo Brasil, tocando e colhendo histórias, né? Vivendo assim, sementinha mesmo, começando devagarzinho, aí fiz uma rural, a rural era meu palco, era minha casa também, viajava o Brasil todo, levando um produto regional, levando um queijo, levando um azeite mineiro, um vinho, né? Você já vendia o produto lá, tocava a música? Cara, eu tirava 50-50. Eu vendia o show, meu cachê lá, vendia show Brasil todo, embutia o diesel e, vamos lá, fechou O show mais caro que eu vendi foi na Bahia para o dono da Marfrig, né, o Marcos Molina, né? Um projeto maravilhoso que ele tem no norte da Bahia de combater a desertificação com gado, né? O melhor manejador de pasto que existe é o ruminante, são os herbívoros, né? Então, se você tem uma região de deserto, você coloca ali uma pastagem tolerante e você coloca um boi para manejar, respeitando a capacidade de suporte, em pouco tempo você faz floresta ali, porque ele vai adubar aquele solo. O segredo de tudo está no solo, né? Você vai saber assim, o segredo de tudo está naquela camadinha de 10 a 15 centímetros do solo, e aquilo ali é que retém água para a planta conseguir. Então ele faz um programa fantástico. Ele me levou lá e eu levava o dobro em mercadoria. Uhum. Levava o cachê era 5 mil, eu levava mais 5 mil em produto. Vendia tudo. Imagina o Molino escutando esse podcast e falar assim, nossa, eu fui o que paguei mais caro de todo mundo. Mas foi mais longe. Não, mas ele tá achando bom, porque hoje o cachê subiu muito. Exatamente. Falou, não, eu paguei mais caro, mas eu devia ter comprado 10 shows de uma vez, entendeu? Fazer pacote, hoje ele ia fazer dinheiro. O Alessandro tem um show meu. O Alessandro é um cara que tem um show meu, que pagou 2 mil. Entendeu? Você tá devendo um show pra ele, 2 mil. Devendo um show pra ele. Ele tem um vale show? O Alessandro tem um vale show e tem um pessoal também de Ponta Porã. Chama... É uma turma que formou em Viçosa, em veterinária, inclusive. Formaram em veterinária em Viçosa há uns 20 anos atrás. Então, de 2 em 2 anos, eles encontram.
E há 2 anos atrás eles compraram o meu show para eu fazer o show lá em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, né? Em Ponta Porã, lá no MS. E, cara, era julho, né, de 2020, o show. E aí, março de 2020, pandemia, cancelou tudo. Depois, 2 anos depois, eles fizeram, eu já estava na novela, já estava começando as gravações da novela. Aí eu até falei com eles, falei, e agora, vocês querem que eu te devolva o dinheiro ou vocês querem o show? Eles falaram, não queremos o show. É lógico, né? Tá certo. Não, você tem que levar muito queijo pra você vender lá, pra compensar agora. Exatamente. Agora, não, mas faço questão, porque foi exatamente quem me ajudou. A pandemia me quebrou. Completamente. Fechou meu bistrô, fechou meu empório lá em Araxá, e fechou e cancelaram todos os meus shows, né? Então, assim, eu estava no auge em 2019, finalmente vivendo a minha música. Zé Geraldo gravando música minha. Zé Geraldo me convidou para fazer um show com ele, dividir o palco com ele, né? Eu começando a ser reconhecido, por incrível que pareça, mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque eu lancei as minhas primeiras músicas em inglês e eu fui muito escutado nos Estados Unidos e no Canadá. E primeira vez pingando um dinheirinho em dólar ali de Spotify, de Tidal, né, Deezer, essas coisas. O folk lá também é mais, Exato. mais escutado. Lá, essas músicas independentes são muito valorizadas. E o que acontece? Eu caí numa playlist de música de lançamentos. Então, uma música minha, Dead Ends Road, caiu nessa playlist de lançamentos e ela bombou. Tanto que me rendeu convites para Nashville, para festivais em Nashville, e eu ganhei. De mais de 25 mil músicas, ficou entre as 25 melhores, né, de composições. Mas aí eu tinha que ir para lá, tinha que apresentar lá, e eu não tinha recursos, não fui. Mas ficou entre as 25 de composições. Guito, para nós situar o pessoal, eu vou fazer algumas traduções aqui para a turma, né? Acho que o Red e o Alessandro. O Red que ele está se referindo aí em relação a ter um negócio para poder fazer o que ele quisesse da música, quer dizer que eu vou ter a proteção, vou ter um dinheiro que me permite fazer o que eu quiser na música. Eu não vou depender da música para poder ter que também fazer o que os outros quiserem. Plano B. Né? Se um der errado, você tem outro. Né? Se não o outro der colocar errado, os ovos você no tem um mesmo backup. cesto também. É um backup. É isso aí. E Alessandro, que ele disse, né, é o ex-proprietário da Verde Campo. Isso, o fundador e ex-proprietário da Verde Campo, que depois vendeu para que eu também fiquei um tempo lá e depois saiu. Mas cara, e esse negócio de novela, como é que isso aconteceu? Vamos lá. Eu não sei se eu pulei a parte da história, eu acho que você já tinha feito a conexão lá na novela, né? Chegamos lá. E aí, como é que foi esse negócio? Como é que você foi parar lá? Então, eu provoquei o acaso, né? Esse é o principal ponto. Eu vinha focado nesse meu propósito de contar histórias através da música. E sempre tive também a pulguinha ali com a dramaturgia também. Pensar mais em filmes, em séries agora, né? Hoje o mercado abriu muito isso é muito bom, né? A gente tem muitas opções aí, HBO, Amazon, Netflix, a Globo. Então, assim, e tudo partindo mais para o streaming, né? A TV aberta vem perdendo espaço, então mesmo a Globo é muito forte no streaming, na Globoplay, né? Então, abriu tudo isso, então eu pensava, já também falei, fazer um filme, contar história seria algo interessante. Pensava em documentário, eu faço muito cavalgadas, viajo no interior do Brasil a cavalo, fico 10 dias, 8 dias viajando, conhecendo essas fazendas antigas, então eu sempre quis, falei, um dia eu vou fazer um documentário disso, né? Então tinha essa pulguinha atrás da orelha. Mas quando eu estava, então, começando a fazer shows e tudo, eu preciso mostrar a minha música, né? Na Verde Campo, o meu último cargo foi coordenador de Shopper Market, depois a comprou, fui promovido para coordenador nacional de Shopper Market, né? Em outras palavras, é o contador de mentira oficial. Né? Sou formado em contar mentira. Na verdade é o seguinte, é todo lançamento de produto, eu faço todo o planejamento para lançar aquele produto. Né? Vou me comunicar com quem, segmentação de cliente, o que eu vou informar, quero informar o que, qual cor vai ser esse produto.
né? Então, como nós vamos abordar, etc e tal. Nossa, mas isso para chegar na música, deve ter sido uma base violenta, né? Porque nada mais é do que fazer lançamentos. Exato. Contar a história. Exatamente. Eu já tinha a música, eu sabia do meu produto, né? As músicas, os clipes, e o canal. Tava querendo promover meu canal, né? Que é algo igual aqui ao podcast de vocês. E eu falava, bom, como eu atinjo? Né, como atingir? E aí você tem que ir provocando o acaso. Um acaso pode ser você convidar uma pessoa, um cara te abraçar, uma pessoa já famosa te abraçar e você ir hoje está despontando. O influencer, né? Então você contratar um influencer para usar a influência dele para você poder se tornar etc. O que eu precisava era mostrar meu produto. Uma coisa é você ter um bom produto, outra coisa é todo mundo conhecê-lo, né? E aí eu confiava muito no meu produto musical, né? As minhas letras, a viola caipira, esse novo estilo aí, o folk, né? Uma música mais calma, uma música na qual eu quero fazer as pessoas se sentirem bem, né? Promover uma sensação gostosa, criar uma boa sensação nas pessoas. E meu show, a proposta é exatamente essa. Meu show chama Momentos Raros, né? Proporcionar momentos raros na vida das pessoas, que é o que fica na memória da gente. E um dia eu estava completamente quebrado, devendo 2 agiotas aí para pagar fornecedor dos meus produtos lá em Araxá. E logo que começou a reabertura do lockdown, veio lockdown, 3 meses fechado, 4 meses fechado, a gente aperta com relação aos fornecedores. Eu tinha 30, 40 mil em produto lá, consignado, né? Na verdade, não consignado, mas com prazo de 40, 30 dias para pagar, que eu precisava girar. Estava vencendo. E com a loja fechada, né? Então, a maioria dos fornecedores, a gente renegocia, eu vou te dar mais um prazo e tudo, mas começa a apertar e chegar num ponto que ele vai te protestar, porque ele também está fechado. A coisa apertou para ele também. É a cascata, né? De tragédia. Né? Exatamente, efeito cascata. Efeito cascata. E aí, começa a vir nesse aperto, começou a voltar, eu fiz uma pizzada lá, na qual o trem era tão feio que eu tive que dispensar o funcionário, que é o único funcionário que eu tinha. E, cara, eu abri a loja às 7, 8 da manhã, servia café durante o dia inteiro, às 4 horas da tarde eu cuidava dos meus filhos, junto, né? E cancelou a aula, não tinha aula, virou um caos, porque aí os meninos em aula lá dentro, levavam o computador lá para o bistrô, eles ficavam assistindo a aula de lá mesmo, não servia para nada que as aulas online lá. Aí, 7 horas da noite, 6 horas, começava um happy hour, à noite ainda fazia um eventinho, ainda tocava ainda para coverzinho ali, sair ajudar alguma coisa. E era tão feio o trem, que aí eu já não estava dando conta, por fim eu deixava a loja aberta, e anotava lá assim, entre, consuma, deixa o dinheiro aqui, na barra da confiança mesmo. E se você quiser ser atendido, toque a campainha, eu moro ao lado, deixava escrito lá no quadrinho, falei, para ser atendido, toque a campainha, que aí eu ficava lá em casa com meus meninos na aula. E foi uma fase de muito aperto, cara. Deixa eu só voltar nisso, que isso é interessante. Tem uma cidade aqui em Minas Gerais, chama Rio Pomba, para quem não conhece, que pode estar escutando a gente. E em Rio Pomba existe um boteco que não existe garçom, não existe nada. Você vai, consome e você anota aquilo que você fez. E normalmente sobra mais dinheiro do que se tivesse efetivamente vendendo cerveja. Cara, eu fazia só a conta, falei assim, não, pode roubar, ou roubo, ou assim, esquecimento mesmo, 5%. Até 5%. Então eu controlava bem o estoque e embutia isso no preço, óbvio. Então assim, quem está fazendo isso agora é o TG. O TG está com uma proposta dessa em condomínios. Então assim, quanto mais as pessoas roubarem, mais caro vai ficar o produto. Isso é óbvio. Isso é igual imposto. Quanto mais imposto o governo cobrar do produtor ou do fabricante, mais caro vai ficar para o consumidor. Entendeu? Vai ser repassado, o cara vai segurar a margem dele. Entendeu? Mas deu certo? O cara vai... Deu certo, dava certo, deixava a chave, eu conseguia descansar. Às vezes o cara ficava até 4 horas da manhã, esticava lá para dentro, dia seguinte tava os bolinhos de dinheiro lá, com a continha certinha, entendeu?
E você começa a criar uma relação de confiança com o consumidor que vai lá também. Com o cliente, né? Então começou a dar certo, me salvou muito essas pessoas que iam lá, aí um vigia o outro, né? Deixava a chave com eles e pronto, eles trancava lá, jogava a chave, punha a chavinha lá na casinha de correio, vinha lá e pronto. Contei até o segredo onde ficava a chave. Aí eu tava, cara, era 4 horas da manhã, eu tava de avental ainda, lavando louça. Lembro direitinho, tava tocando Rod Stewart. I don't wanna talk about it. Com aquela mulher do Bell? Cranberry, a mulher do Cranberry, né? A vocalista não sei se é do Cranberry, uma mulher, uma branquinha. A branquinha, a história chama Amy Bell. Essa mulher, ele achou ela no metrô. Ela estava cantando no metrô, ele falou assim... Quem? Rod Stewart, né? O Rod Stewart achou essa mulher. E aí ele falou assim, e você olha pra ela assim, não sei se você já viu o vídeo, mas ela tem o cabelo escorridinho assim, preto, magrinha, branquinha. E você fala assim, não vai sair uma voz daí, a mulher canta pra caramba. E uma voz maravilhosa. Tava tocando exatamente esse clássico, um clássico assim no YouTube lá. Ficava o YouTube passando lá várias músicas lá. E cara, na hora que tocou essa música, eu abri uma cerveja e falei, não, agora eu vou dar um tempo. Tinha acabado de lavar as louças, vou tomar um aqui pra mim. Dá uma relaxada. Tomando uma cerveja, dando aquela relaxada. Fechei o caixa no computador. Aí botei lá, Globo.com. Vamos dar notícia, o que tá acontecendo, né? Tanto tempo que não olhava, não sabia nem notícia. Era lockdown, era pandemia, então tava chato de abrir coisa, porque era só tragédia, aquele trem, não aguentava mais aquilo. Se eu ficar vendo isso aqui, eu não tiro a bunda da cadeira, né? Você desanima, você fica em casa. Você fica deprimido. Você fica deprimido, você entra em depressão. E aí eu peguei e falei, não, vou abrir. Aí abri, tava lá, Globo fará remake do Pantanal. E cara, essa novela, ela marcou muito minha infância. Porque foi uma novela em que eu assistia ela com os meus tios e meu avô e meus pais. Foi a primeira novela que eu tenho uma lembrança, que eu tinha 6 anos de idade, meu irmão 8. E me marcou muito porque a figura do velho do Rio era muito meu avô. Wellendorf aqui, quem conheceu o Wellendorf aqui da Samira vai saber. O velho do Rio era muito ele. Então, sempre que passava o velho do Rio, todo mundo olhava pro meu avô. E aquele dos tios está preso, uma novela representando exatamente a nossa cultura, né, os peões, etc. Nós era fissurado com cavalo, então me marcou muito. E o fato de eu vir depois a ser violeiro, né, depois veio na Raiz é Trovão, com o Almir sendo protagonista, o fato de eu e meu irmão tocar viola, querer ser violeiro e tudo mais, dali para frente, depois dessa novela, a gente começou a tocar, cantar junto, eu e meu irmão, escutava o radinho lá, o retireiro humorista ensinava a gente a cantar. E acabou que o meu irmão veio virar violeiro, eu vim virar violeiro, veio virar cantor. Olha a importância das coisas que uma criança de 5 a 10 anos de idade assiste. Né? Isso pode moldar todo o propósito de vida dela, todo o sonho. Né? Tudo que ela vai ser para frente. Esse é o grande segredo do que os Estados Unidos chamam de o sonho americano. Né? E começa a ser construído muito cedo. Né? Começa a ser construído ali muito cedo. Né? E aquilo veio a moldar. Se você não cai no relaxamento, no comodismo de ter uma vida linear, um crescimento linear, né? E você realmente é um cara corajoso para se deslocar e predisposto a sofrer, a voltar várias vezes no fundo do poço, né? Você vai sempre buscar esse propósito. Um dia você vai chegar lá, se você tiver insistência. Né? Nada é capaz de segurar uma pessoa com insistência, persistência e paciência. Né? E o propósito bem definido. Isso eu acho importante. A gente fala sempre. E o propósito bem definido. O propósito quase nunca é fazer tal coisa, ganhar dinheiro. O propósito quase sempre é talvez ter minha própria casa, né? Ter meu carro, no primeiro ter a minha liberdade, né? Ter uma fazenda. Então, assim, ou contar tal história, viver disso. Né? Uma coisa boa a se contar, a se ter como propósito meu propósito é viver disso. Porque isso eu faço com prazer. Se der dinheiro, beleza. Não, mas se você... Quando você está no seu propósito, você é o melhor naquilo ali, cara.
é difícil alguém te superar em fazer um produto melhor. É igual um cara que ama... Tem um cara, um influencer agora aí, um cara que eu acho fantástico, eu não sei o nome dele, mas ele... Fiquem com Deus. Ele é um escultor de você já viu? Eu vi você fazendo uma homenagem pra ele, mexendo no negócio. Ele chama Eloy. Ele é um gaúcho, Eloy. Um chucro um gauchinho lá do sul grotas, lá. como eles falam. E ele é escultor. Ele é escultor. Ele chama Eloy. Olha eu aqui de novo, não é assim? Assim sou eu de novo. Sou eu de novo. E o negócio dele, ele é escultor, então ele pega... Ei, sou eu de novo. Vou fazer aqui, aí vai lá, desenha no pau. É propósito dele, cara. É o que a gente fala aqui, As esculturas dele são maravilhosas. Então, assim, agora ele encontrou um público. Né? Vai vender. Não, é propósito, eu sempre falo aqui, a gente sempre fala, é propósito, a gente tem que ter propósito na vida e compromisso com propósito. Se você tiver um compromisso com o seu propósito, você vai longe. E a sua história é uma história de resiliência abismal. Assim, é fantástica a história. É a história do produtor rural brasileiro, né? É uma história de resiliência, bicho. Vai lá embaixo, volta, pisa, vai, e o propósito é esse, e vou tocar o pau. É engraçado, mas é muito parecido mesmo. O produtor, jogador de futebol, músico, né? É onde só 1% ou 2% consegue... Eu acho que nem isso, bicho. Consegue viver disso. Né? Esse é o grande papel, viver disso. Né? Muitas vezes, jogador de futebol, o propósito nem está em ser seleção, nem nada, é óbvio que quase todos são, mas simplesmente se ele conseguisse viver daquilo, viver de futebol, seguir uma carreira no futebol até os 40, né? A mesma coisa um músico, uma banda, se ela conseguisse simplesmente viver de tocar, né? Uma banda com 4 pessoas, tirar ali seus 10, 15 contos, porque isso hoje é o mínimo para você viver, né? Com uma família e 2 filhos, com uma esposa e 2 filhos, no interior pode ser até menos, mas se você mora numa capital, é grande isso. Centro. Então foi isso, cara. Eu tava tocando essa música e eu mandei um direct pro autor, né? No Instagram. Entrei lá, já tinha uns 30 mil seguidores, então geralmente vai por ordem, né? Usava muito Instagram para tentar contactar alguém mais famoso, um influencer, alguém que se identificava com o meu produto também, né, com minha música. Quase nunca conseguia. Hoje até vejo que é difícil mesmo. Né? No meu Instagram eu não consigo mais responder. Respondo só 5% ou 2% do que aparece. Quase sempre quem já tem muitos seguidores aparece lá em cima para mim. Né? Então eu tentei, arrisquei. Mandei um direct pro autor, pro Bruno Luperi. Até o Bruno estava me visitando aqui, ficou aqui 3 dias aqui em Lavras. A gente ficou lá na rua, trouxe os filhos dele, andar a cavalo. Pena que choveu, foi 3, 4 dias de chuva. Mas conhecemos aqui a região e tudo. E mandei o direct para ele. Falei, me fala onde que eu faço os testes, que os textos eu já sei de cor. Assisti 5 vezes essa novela, faz parte da minha vida. Que Deus lhe inspire, boa sorte. Escrevi isso para ele. Ele não respondeu. Né? Deus inspirou ele. Mas eu tenho certeza que ele viu. Ele viu o meu produto. Ele te falou que viu ou ele não lembra? Dia ele me falou. Um dia ele, lá no Gabriel Sater, lá a gente ensaiando as primeiras músicas lá, eu falei, rapaz, eu que te mandei um direct achando que você ia responder. Ele falou, não, mas eu vi, era eu mesmo. Né? E aí depois eu provoquei o acaso. Primeira vez, mandei um direct. Viu, mas não respondeu. Eu falei, cara, como que eu faço o teste? Eu tinha certeza que para fazer, na época eu não pensava num Tibério, mas eu pensava em fazer um peão ali, participar de um dia. Falei, cara, fazer um cara que anda a cavalo, que toca viola, né, que é um administrador do Zé Leôncio. O cara vai ter que ser muito ator para ser melhor que eu, porque eu não vou precisar atuar nada, né? E aí eu queria participar dos testes. Encontrei uma pesquisadora de elenco, fui chegando, através do alemão, que foi jogador, que é daqui de Lavras, a ex-esposa dele, o pai foi ator também, então contactei ela arrumou uma pesquisadora de elenco, essa mulher me ligou. Falei, onde é que eu faço os testes? Quer fazer os testes? Calma, vamos lá. Sou eu que você tinha que encontrar, já encontrou. Agora começa uma longa novela, que nós vamos te mandar texto, você vai gravar vídeo, vai mandar de volta, pá, e aí começou, né? Manda texto, volta vídeo, manda texto, volta vídeo. E gravava como? De forma amadora? Rapaz, eu ia celular?
Eu ia pro meio do mato, eu tinha uma câmerazinha melhor, mas podia ser celular também. Eu tinha uma câmerazinha melhor, eu ia pro meio do mato lá em Araxá, lá no parque, lá no grande hotel lá, escondidinho, entendeu? E dava o texto sozinho, eu ia pra câmera lá. Era um saco, era muito ruim, porque a gente, teve até uma vez que eu chamei um amigo meu, um curador de queijo, inclusive, o Anjinho, era um fornecedor meu de queijo. Eu falei, Anjinho, cara, precisando da ajuda sua. Ele o quê? Falei, cara, nós vamos lá pro grande hotel, eu tô gravando um vídeo aqui, um teste, eu preciso que você fique atrás da câmera me olhando. Aí ele, falei, que isso? Eu falei, não, você só me olha, que eu preciso responder olhando pra alguém, entendeu? Aí ele, tá bom, aí foi, montei o tripézinho lá, sentava e começava a falar e dar o texto, cara. E ele olhando pra mim assim, não entendendo nada. Ele, que é isso, Guido? Eu falei, não, tô fazendo um teste pra um filme, cara, um teste pra um filme. Eu não falou o que falei é, pra né? ninguém, nunca falei. Nunca contei pra ninguém, sozinho, fui até... Tipo, minha família ficou sabendo, minha mãe ficou sabendo um dia antes de sair no portal da Globo. Porque aí eu vi que ia sair no portal da Globo. Aí você viu que o negócio... E você demorou a acreditar? Porque quando acontecem umas coisas boas na nossa vida, a gente demora... Pô, será que isso é verdade mesmo? Você demora a cair a ficha do que está acontecendo. Eu nunca tive dúvida de que eu tinha um bom produto, né? Então, assim, eu só queria participar do teste. Mas eu sei que para entrar na Globo, na novela das 9... Pantanal? E ser quase um Pantanal e ser quase um protagonista, não é um protagonista, mas aparece muito. Eu sei que o caminho minha chance era 1%. Né? Porque ali é muito indicação de outros diretores, muitas agências envolvidas em querer. Então, assim, é uma loteria. Muitas pessoas, veio um dia eu conversando com a Tayla Ayala, que é a esposa do Renato Góes, que fiquei grande amigo dele, o Renatinho. A gente conversando, a Tayla falou, Guito, você não tem noção, entendeu? Você ganhou na loteria, cara. Era muito assim, fala assim, mulher, quando falaram que ia fazer Pantanal, começou a virar uma onda de todas, várias atrizes, aos milhares, assim, colocando roupa de onça, fazendo cara de onça, tipo, todas as fotos do Instagram era com pose de Juma, entendeu? Para querer ser a Juma. E aí coloca agentes e tudo para trabalhar. Então, assim, eu tenho certeza que ali valeu talvez aquele primeiro contato com o Bruno, porque o Bruno eu tenho certeza que ele nunca falou, nem vai falar, mas eu tenho certeza que foi um cara que comprou a briga para ser eu, né? Então, assim, ele foi um cara que... Foi um divisor de águas pra mim, ele foi o cara. História. E aí, daí, quando veio a notícia positiva e tudo, aí abraçar e pau na máquina. Antes da gente entrar na nossa pauta diretamente, eu tenho mais uma pergunta, você fica à vontade para responder, não sei quais são as regras do jogo nesse sentido, mas assim, como que foi para você, estando, acho que tipo assim, muito do interior, eu me coloquei no seu lugar assim algumas vezes, né, assistindo lá, já conheci. Você queria ser ator também? Não, no sentido assim, conversa séria, assim, eu acho que isso é um negócio, um choque pra gente que é do interior, bater dentro do mundo do Rio de Janeiro, da Globo, da teledramaturgia isso e tal. Eu acho que é um choque de realidade. Isso é outro planeta, né? É o metaverso do negócio, né? Como é que foi esse negócio pra você? Essa convivência lá, essa adaptação? Você saiu da roça aqui. Porque você não atuou, não teve dúvida, né? Você tava normal lá. Pega no batente, na lida no negócio. Você vai lá pro Rio de Janeiro, como é que é isso? Então, eu tenho uma bagagem de vida de morar em capital, assim, não chega nem perto dos apertos que eu já passei na vida, né? Então, assim, esse aí daí eu fiz aquela música minha, Iludido pelo Acaso, na qual eu falo, é preciso sentir para fazer sentido, né? Ela era a única frase minha que eu tinha escrito. Eu fiz ela pro Zé Geraldo, quando o Zé Geraldo me convidou para dividir o palco com ele, ali em Sacramento. Deu tudo errado, foi uma merda, perdi dinheiro no carnaval, o rural quebrou. E aí, no fundo do poço, cara. No fundo do poço mesmo, nessa ocasião de 2020. Cara, já tinha fechado 5 negócios, já tinha quebrado 5 empresas, tentado vários empregos,
já fazia show lá na Bahia, a 4.000 quilômetros de distância, dirigindo uma rural, sozinho. Um cara pagou lá, foi R$7.000, viu? Não foi 5, foi 7, que o Marcos Molina fechou. R$7.000 para eu sair sozinho. E aí é a responsa. Quando o cara te contrata por 7 mil, eu tinha que entregar. Era um leilão, o maior leilão dele, com 150 convidados na fazenda dele. Eu tinha que entregar, né? Cara, eu saio 3 dias antes, né? Se der problema no rural, em último caso, eu boto ela num guincho e chego. Mas é 30, 40 quilômetros de terra. Então ali dá frio na barriga, ali você chora e a mãe não vê, né? Então quando eu fui para o Rio de Janeiro, e aí a única coisa que me assustava era em eu não conseguir encontrar uma forma de mostrar o melhor produto meu. Eu não sabia como era assim, relação com diretores, como que era aquele ambiente, aquele clima. A capital não é a pergunta, Guito. Né? Capital não é a pergunta. Exato. Como é que é Globo? Então, assim, capital me dava bem. Exato. Capital não teria problema, Capital não teria problema. Então, assim, já estava adaptado. Uhum. A questão toda era essa. Eu ia estar ali no meio de 50, 40 atores e atrizes, dos mais famosos de todos, envolvido com 7, 6 diretores, que, bem dizer, assim, à primeira vista, ia cagar e andar para mim, né, entendeu? Uhum. Tipo assim, não, se vira, contratar com você, se vira, entendeu? Uhum. Faz e tudo mais. Então, eu não sabia como seria essa reação, mas nós também já enfrentamos de tudo na vida, né? Inclusive ambiente desagradável. Isso foi o que a gente mais enfrentou. E foi onde eu sempre me saí muito bem também, né? Você ter que conviver num ambiente ruim, um ambiente desagradável. Não, obviamente que eu não esperava isso e nem foi isso, mas eu contava com isso. Contava que eu podia ir lá e ter um cara que queria puxar meu tapete, um cara que, né? Mais uma vez que eu já estava ali, uma vez que eu já tinha ido, falei, cara, agora, meu filho, pisou na merda, abre os dedos, né? Foi pro inferno, abraça o capeta, e assim vai. Então eu já estava lá, cair para dentro, entendeu? E aí tem figuras importantíssimas que a gente acabou, que são o Zé Loreto, né? Marquinhos Palmeira, que foi o Leandro Lima, que foi os primeiros que eu falei, cara, eu virei para eles e falei, porque não teve preparação adequada em função da pandemia. Não podia ter contato. Primeira vez que eu vi o Marcos Palmeira, nós estávamos embaixo de uma lona tivemos que vestir um saco plástico e só o zoinho dele debaixo de um óculos, ainda assim, ó, de pandemia, de protocolo. Uhum. Né? Então, olha pra você ver como é que eu fui bater o primeiro texto com eles. Zé Leôncio batendo texto com o Tibério. O primeiro texto foi lá no Rio de Janeiro. Saco de lixo. Nós dentro de uma EPI assim, de contato, com a bota, com um óculos vedado, máscara, e só o olhinho de fora, e olhando só o olhinho do Marcos Palmeira lá assim, nós batendo texto. Essa foi a situação. E aí, uma semana antes para começar as gravações no Pantanal, eu liguei pro Zé Loreto também, falei, Zé, me ajuda, cara. Eu nunca gravei nada, não sei nada, tenho nem ideia. Chegou os textos para mim, um calhamaço desse tamanho aqui, dessa grossura aqui, chegou para mim, eu tenho que decorar isso tudo. Tô fudido, né? Não sei o que. Ele falou, não, Guito, calma, vem pra cá. E fiquei uns 2, 3 dias lá no Rio, por minha conta. Ia pra casa do Zé Loreto, Marquinhos foi lá também, o Leandro Lima depois, pra gente bater texto e trocar ideia e ele me passar o básico do negócio, né? Depois, eu tive também uma sorte, eu vou dizer assim, das gravações começarem no Pantanal, né? Aí eu tava no meu ambiente, né? Você tava na roça. Tava na roça, na fazenda. As gravações começou lá. Quando eles falaram a Globo mandou para mim a passagem, fala, senhor Diogo, estamos enviando o voucher, você vai pegar um Uber aí em Araxá, o avião está te pegando em Uberlândia, você vai para Aquidauana, em Aquidauana, você vai pegar um outro avião, não sei o quê. Eu só respondi a mensagem, falei, fia, já tô em Aquidauana. Vim de rural, tô de carro, pode ficar tranquilo. Que dia que eu tenho que estar lá? Dia 16, dia 14, meio-dia, tô chegando na fazenda, entendeu? Então, assim, completamente em casa. Você foi um dos primeiros que chegou na fazenda? Não, já estava moendo gravação da primeira fase. Ah, entendi. Né, eu cheguei para a segunda fase. A turma da segunda fase, que o Pantanal tem a primeira fase ali, que é o Zé Leôncio novo, o Jove nascendo, né, a Juma nascendo,
eu cheguei exatamente nessa transição. A primeira pessoa que eu tupiquei lá foi Juliana Paz, estava na rede lá ainda. Tupiquei lá, ela levantou, tomei um susto, não sabia nem como é que reagia diante de um famoso, nunca tinha visto um famoso de perto. Primeiro foi a Juliana, Juliana foi 10, cara, me ajudou demais. Foi uma pessoa que me deu muita dica nos apuros lá. A Ju é 10. Como é que você beija uma mulher lá na novela e volta pra casa? Essa parte também é a última. Não, eu falei pra minha mulher assim, ó, sou ator não. Não sei interpretar não. O bom é que o Tibério não era de muitos beijos, não, né? O Tibério era mais de ser bobo. Era mais platônico, né? Ficava o bom é que o Tibério não era de muitos beijos, não, né? O Tibério era mais de ser bobo. Era mais platônico, né? Ficava mas deve ser difícil o trem só. Um monte de cama, um monte de coisa, deve ser difícil demais. É exatamente isso. A sorte é que a moça era muda. Rapaz, você faz força para criar um clima. Você faz força para criar um clima, né? Porque o interessante é passar um clima mesmo. Você quer, é o mais difícil. O mais difícil não é o texto. As pessoas ficam achando que o texto é o mais difícil. Tem que decorar, não sei o quê. Cara, o mais difícil é você passar a intenção. Passar a mensagem da cena, né? A intenção da cena. A intenção do... Você tem que estar muito próximo, né? Sei lá. A intenção do personagem, né? Tanto que eu falo que a cena mais difícil para mim foi dizer eu te amo. Pra muda. Eu tinha dito eu te amo 2 vezes pra minha mulher na vida. Ela foi a única que escutou eu te amo. Foi 2 vezes, foi quando nasceu meus filhos, né? Então, assim, dizer eu te amo, pra mim, tem um peso fortíssimo. Fortíssimo, porque é prender alguém quando você diz isso, né? E isso tem um peso fortíssimo. Isso aí, pra mim, foi o mais difícil eu dizer isso pra muda com olhos. Com uma intenção verdadeira. E essa é verdadeira. O cara tem que chegar e falar, puta, esse cara tá amando ela mesmo. Exato. Então, essa cena pra mim foi das mais difíceis. Foi essa aí. Beijar é mais fácil. Top demais. Cara, eu acho que nós fomos mais de 40 minutos nós falamos da sua história. Vamos pro água. E eu não interrompi antes, porque eu acho que tem muito a agregar, cara. Tem. Eu achei assim... Não, a história, Ronaldo, ela é muito ligada, assim, é muito parecida com a do produtor rural, né? De resiliência. E uma coisa que eu notei é de correr atrás, sabe? O Guido, por exemplo, se ele ficasse parado, com todo o talento que ele tem, se ele ficasse parado, ele não ia conseguir. Então o que eu vejo é uma bobagem, mas eu vejo muita gente, não, é uma loteria, eu quero jogar, quero ganhar 100 milhões de reais na loteria. Eu falo, mas você jogou? Até para isso você jogou? Não, não joguei, mas então você vai ganhar como, porra? Eu tenho uma música minha, chama Caminhoneiro, em que eu falo o seguinte, ande à toa, mas não fique à toa. Né? Aprendi isso quando eu estava também sem emprego, foi logo uma das situações que eu fiquei desempregado, e eu falei, cara, não tem jeito de ficar parado, não tem jeito de ficar sentado, não aguento mais ficar em casa, não sei o que, eu preciso sair. Aí liguei pro Sérgio Reis, que ele chama, inclusive, ele era o dono da Prodap. Falei, Sérgio, que dia que você vai rodar as fazendas sul do norte de Minas lá? Não posso ir com você, não, deixa eu arrastar a mala pra você. Então, vamos embora, vou rodar 1 semana comigo. Rodei com ele 1 semana, e ele falou pra mim, meu filho, ande à toa, mas nunca fique à toa. Você empacou, você tá naquela fase estagnada, né? De vez em quando a gente, iludido pelo acaso, minha música eu também faço. Sabe quando a gente fica pensativo, olhando para o nada, estagnado, iludido? Você estagna, né? Cara, sai andando à toa. Sai andando, vai viajar, liga para alguém. Não, porque você aprende com alguma coisa, você vai adquirir de aprendizado. Você movimenta. Mas não é só aprender, mas é que aí você começa a você ver cria as oportunidades do acaso. É isso. Porque você em casa, a Globo não ia bater lá, ô Guito, você aqui em Araxá. Eu tô vendo aqui, eu vim aqui na aldeia aqui, ó. Exatamente, você cria o acaso. Assim, pegando um gancho com o produtor, até uma mensagem pro produtor que é o nosso ouvinte. O cara tem que correr atrás. Ele tem que olhar o que está acontecendo de mais moderno, de inovação, sabe? E olhar, isso não é perda de tempo. Né? São muitos profissionais do agro. O produtor tem um diferencial, um agravante, eu diria. Tá? Eu, como músico, eu tive a oportunidade de fazer um head, né? Você já explicou aí o que é o head, ou de ter um plano B com o alqueire. Né? O produtor, ele mora na roça. Quase sempre ele não tem um plano B. Né? Então, o grande problema hoje
no Brasil para produtor é que o meio não o favorece, né? O sistema está feito para não haver médios, e eu diria até pequeno, né? O sistema, cada vez mais, o nosso agro caminha para o mesmo sistema americano, né? Que agora nós estamos vendo o resultado dos Estados Unidos, né? É o maior produtor de leite, maior produtor de soja, é o maior produtor de milho, maior produtor de carne, talvez, mas só meia dúzia de famílias produzem tudo isso. Então, assim, o caminho, o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 30, 40 anos? Vamos falar da cadeia do leite. Tá? Não vou saber os números aqui de cor. Mas onde haviam 10 milhões de famílias com pequenas e médias propriedades tirando leite, fazendo sei o quê, vendendo na vila, vendendo lá na cidade, hoje existe só 10 mil. Né? Que provavelmente só sobrevivem. É aquele chato, turrão, que falou, não arredo, não arredo, eu quebro. Nasci aqui, morro aqui. Eu quebro, mas não vendo e vou ficar aqui. E ele vai quebrar mesmo e vai vir a grande e vai comprar ele. Vai comprar a terra dele, vai Então, arrendar. assim, esse é o grande problema do produtor. Existe, aí muita gente fala, mas ele tem que se inovar, ele tem que fazer outra coisa. Tem produtor que está... Beleza, sempre vai ter 1, 2, 5% que o cara vai achar uma oportunidade em alguma outra coisa, vai sair e tudo mais. Mas a rusticidade de um país está na quantidade de famílias livres que ele tem. Quando eu observo, aí hoje eu sigo muito as associações de produtores rurais de outros países, particularmente da Inglaterra, porque a Inglaterra fez o Brexit, né? E eu comecei eu gosto muito do Twitter para isso, eu só sigo gringo no Twitter, basicamente. E comecei a seguir lá o núcleo, ou associação de produtores rurais da Inglaterra, negociando, na época com o Boris, quais seriam as diretrizes para os produtores rurais da Inglaterra com relação ao Brexit. Né? Então, eu participei dessas negociações. Participei como ouvinte, né? Assistindo. Acompanhou. Acompanhei. E da mesma forma da Austrália, da mesma forma de outros países. E, cara, é impressionante. É impressionante a cabeça que eles têm. O objetivo é um mantra, 10 mandamentos quase. Número 1, a garantia da margem do nosso negócio no longo prazo, no médio e longo prazo. Então eu não esqueço do discurso da mulher que era a líder desses fazendeiros, né, dos farmers da Inglaterra, na negociação com Boris, conclamando, fazendo um discurso para os associados. Falou, gente, por 700 anos, os nossos pais, avós e antepassados têm garantido a viabilidade econômica dos nossos acres, ou dessa terra. Nosso papel é fazer com que a gente passe essa terra para os nossos filhos e eles ainda não sejam capazes de viver bem em cima dela. Então, aquele fazendeiro, aquele live farmers, né, fazendeiro, é o fazedor, né, ele é capaz de, com o acre, a propriedade mínima lá é o acre, é o módulo mínimo, para nós aqui seria os 50 hectares, 100 hectares equivalente, para eles lá é bem menos, né, no caso deles lá é 10 hectares mais ou menos. O cara, aquele menino, ele é capaz de ter 2 filhos, criar os filhos dele na melhor escola, que os filhos dele tenham carros e tenham gasolina e vivam como um médico, com o equivalente ao que um médico ganha hoje. Né? Cara, quando você tem isso no país, você tem um sistema longevo. Né? Aí você vai ter uma classe média, uma classe pequena e média rural, que formam 30% da população de um país. E eles são livres, porque eles não dependem de ninguém, a não ser do sol e da chuva. Né? Então, lembra que eu falei lá atrás, somos eternos reféns daquilo que nos sustenta. Se você é sustentado, sei lá, pelo Estado,
né? Você vai defender o Estado a unhas e dentes. Se você é sustentado por uma empresa, você vai ser sustentado. Eu trabalhei na maior empresa de refrigerante carbonatado do mundo. Se você viesse falar para mim que ela faz mal, eu te vinha com 10 estudos científicos do mais alto escalão te provando que faz bem. Eu estava esperando umas pedras de lá para cá, veio só o estudo científico, né? A classe, olha a classe. Não, eu te provo por A mais B que o refrigerante faz bem. Mas você sabe, entendeu? Guita, a gente já fala muito aqui, o Ronaldo, o Daniel, a gente fala muito isso aqui. O produtor rural, ele tem uma sina, ele se prejudica às vezes. Ele fala mal da própria profissão. Demais. Você já percebeu isso? O produtor rural, ele não valoriza o produto dele, ele não valoriza a profissão dele. Exatamente. O que acontece? O Brasil houve uma deseducação alimentar nos últimos 30, 40 anos. Então, a primeira coisa é você fazer com que os consumidores desconheçam o que ele está comprando. Se ele não souber o que ele está comprando, é mais fácil de eu vender qualquer coisa. E aí, a segunda fase foi comoditizar tudo. Entendeu? Então, onde antes a gente tinha uma cadeia leiteira fortíssima, porque todo mundo vendia queijo, né, ou leite diretamente, hoje você vende litro de qualquer coisa, branca. Né? Hoje você vende, então você vira a comoditização. Né? E aí matou. Então, assim, o problema maior é que é inviável. É inviável. Vamos convenhar. Quem bota a ponta do lápis ali, na caneta, se você tem 100 hectares e você mexe com leite, meu amigo, ou você bota sua mulher e seus filhos para trabalhar, ou é inviável. Em geral. Em geral, na maioria. Sua maioria é inviável. Mas vai ter. Mas o fulano. Beleza. Tem 5% aí. E vai ser sempre 5%. Entendeu? Que consegue sair. Fiz um queijo. Amigo, se esse queijo aqui for de verdade, ele é de plástico. Mas se ele for de verdade, ele já era ilegal. Isso é um fator. Entendeu? Ele já era legal. Eu falo, eu sou fora da lei. Eu vendia queijo sem rótulo. Né? Mofado. Mas todo mundo come queijo mofado. Mofado. O queijo nosso ganha prêmio na França, mas ele é proibido no Brasil. Ele ainda é proibido. Então, assim, o cara mata. Se ele quiser sair de ser produtor e entrar para a escala seguinte, para ser agregar um pouquinho o valor dele, ele já empaca ali. Você sabe da história, só um parênteses do queijo do Zé Orlando? O Zé Orlando você conhece lá de Carrancas? Não. É Bicas da Serra. Ele ganhou o queijo dele, foi premiado na França também. E ele fazia queijo e tinha um queijo mofadaço, assim, em cima, evidente. E chegou um pessoal de São Paulo lá, experimentando os queijos. Aí ele experimentou esse queijo que estava mais passado, que para o Zé Orlando, esse queijo já está passado. Mas esse queijo é bom demais. Esse é o bom. Aí comeu o queijo e falou, pode fazer mais desse aqui, porque esse queijo é muito bom. E aí ele continuou fazendo e ganha prêmio na França. O queijo dele é premiadíssimo, chama Bicas da Serra. E nós temos a Serra da Canastra, tem queijo demais, enfim. Esse negócio que o Guito falou, para não entrar muito nessa questão do Estado, mas eu acho que o Estado atrapalha muito o cara fazer queijo. É muita regra. E esse excesso, o que as pessoas têm que entender, principalmente os estados, que o excesso de burocratização, que é o Brasil, tudo eles querem regular demais, você vai criando reserva de mercado. Dá para fazer um outro podcast, Leandro, mas assim, é oportuno falar, é uma informação que parece... talvez vocês dois ainda não saibam porque é muito novo, mas a gente teve uma mudança na legislação que pode vir a nos ajudar, pode ser que venha nos ajudar. Ainda não ocorreu, estou acompanhando. Pode ser que venha nos ajudar em produto de origem animal, que as empresas vão passar a ter os seus programas, elas já tinham os seus programas de autocontrole, mas elas que vão se auditar. Né? E vão ter empresas e vão ter outras empresas privadas que vão ser habilitadas para também fazer essa auditoria. E o que passa a valer é o seu autocontrole. Você tem que entregar um produto no final com essas características. O meio é responsabilidade sua.
Entendeu? Exato. Então isso tende... Mas será que já na passou? essência tende Isso é um Ctrl-C, Ctrl-V do que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, na verdade. Mas isso será que passa aqui? Porque eu vi notícia disso aí como uma coisa negativa. Já está avançadíssimo. Um portal. Mas o que aconteceu? Que inclusive um propósito da Alqueire Café também, a gente entrar com vídeos, a segunda fase é essa, cara, o consumidor tem que voltar a conhecer, entendeu? Exemplo, iogurte. Antes, todo mundo fazia seu iogurte. Os nossos avós, nos tempos, fazia sua coalhada seca. Ela fazia seu iogurte, eu tenho mais boa para fazer. Cara. Você bota uma isca ali no leite, sai o iogurte. Em pouco tempo isso matou e as pessoas passaram a consumir maisena, bebida láctea com maisena, né? Se passando por iogurte. Então começou a vir a grande enganação da indústria, focando margem, né? Para você ter uma ideia, o iogurte de uma grande, mas não vou citar nome, mas o iogurte da maior marca de laticínios, de iogurtes do Brasil, a receita dele brasileira é proibida na França. Nem é considerado produto, né? E daí você vai julgando para tudo quanto é marca comodizada. Quando eu trabalhava lá na Verticampo, com laticínios, então eu era do comercial do Brasil, eu frequentei supermercado, foi uma das coisas que eu mais frequentei nesse Brasil. Cara, 90%, 95% de tudo que você vê dentro de um supermercado pertence a 5 grupos, que são sócios entre si. Entendeu? Então, isso é o que veio correndo ao longo do Brasil nos últimos 30 anos, que inviabilizou a classe média e pequena rural. Entendeu? Onde você tinha um frigorífico em cada cidade. Em toda cidade, vocês vão lembrar disso, seja ela de 1.000 habitantes ou 80 mil habitantes, ela tinha uma cadeia na pecuária gigantesca. Você tinha o criador, você tinha o catireiro, você tinha o cara que era só atravessador de gado. Ele ficava só comprando gado de leiteiro, dando uma engordadinha no bezerro, depois revendendo para um outro cara que é o recreador, né? Então o que tinha de catireiro era absurdo. E depois ainda tinha o frigorífico, que eram os açougues. E aí cada bairro tinha um açougue. Que aquele açouguinho comprava, já tinha uns fornecedores dele, ia lá, batia no frigorífico municipal, voltava. Em pouco tempo, uma empresa, que eu inclusive trabalhei nela, eliminou todos os pequenos frigoríficos de todas as cidades e hoje você tem poucos frigoríficos assumindo. Então, inclusive comprando e fechando, né? Comprando e fechando. Compra para fechar. Compra para fechar. Um exemplo foi... Mato Grosso ali... Vários. Compra para fechar, né? Então, assim, isso na cadeia da pecuária. Cadeia do leite, mesma coisa. Milhares de pequenos laticínios, Brasil afora, queijaria, não sei o quê. Veio, entendeu? E o problema está lá na legislação. Foi alterada a legislação de forma a inviabilizar mesmo. Os pequenos. A melhor cachaça, vamos para cachaça. Melhor cachaça que eu conheço, um cara aqui frequentou, era estagiário aqui da UFLA aqui, frequentou tudo, começou a fabricar cachaça aqui em Tumirim. Ele seguiu o manual, a cartilha da Embrapa, de construção de alambique. Seguiu a cartilha e foi além, caprichou mais ainda, entendeu? Com relação à higiene, com relação a tudo. 2 anos para conseguir a visita do MAPA para liberar o CIF dele. 2 anos. Quando ela foi, finalmente a agenda saiu, ela chegou lá, ele fez um empório na entrada para receber os visitantes, para degustar a cachaça ali. Aí tinha essa entrada desse empório, do empório tinha a porta para entrar na fábrica. Dando um exemplo aqui do que ele me falou, o que aconteceu. Na hora que ela entrou, tu vai para onde que entra a fábrica? A entrada da fábrica é aquela ali. Então, essa aqui não pode ser madeira, tem que ser blindex, tem que ser não sei o quê. Ele falou, nossa, mas não, tá bom, eu mudo essa aqui, isso aqui, vamos lá para você conhecer lá dentro da fábrica agora. Ver as outras. Ela falou, não. Tchau, até mais, tô indo embora. Primeiro para eu conhecer. Muda isso aqui, agenda de novo, quando eu voltar. Ele falou, não, já vamos fazer tudo, porque eu já mudo tudo uma vez, do jeitinho que você falar, já vamos alterar tudo. Não. Muda isso aqui, agenda de novo, 2 anos para voltar ela lá de novo. Então, assim, 4 anos para você conseguir um CIF. Entendeu? Esse é um dos motivos até que o pessoal está falando, está faltando mão de obra para fazer as visitas. Eu fiquei sabendo esse tempo atrás aí de uma fábrica
uma indústria alimentícia, não vamos nem chegar no ponto que os valores são muito altos, então você reduz muito a quantidade de opções, né? Mas o cara gastou 60 milhões numa fábrica e tinha meses que ele estava esperando só o pessoal ir lá para poder falar assim, não, beleza, a fábrica está ok, pode começar a funcionar. Você imagina você empatar 60 milhões numa fábrica. Gente, é demais. E a coisa não ir, né? É isso, cara. Então, a ideia é até para esse projeto de lei, não sei exatamente até que ponto que está, às vezes o Ronaldo pode ajudar você também. Só para você ver um outro exemplo. O Brasil, o tanto que nós fomos massacrados em termos de não agregar valor, em não ter o seu produto, não agregar valor em produto, etc. Nós nunca tivemos uma cadeia de azeite. E olha o tanto que cadeias você promove assim, você cria um mercado gigantesco. Vamos falar, cadeia de leite, de queijo, etc. Cara, são milhares de famílias. A canastra ali é um reduto que sobrou. Porque lá não tem vendedor de leite. De leite. Lá todo mundo vende queijo. Ainda. Senão daqui a pouco eles matam ele. Tudo fora da lei. Tudo vende queijo sem rótulo. Teve um programa grande lá, Guito, tem 7 anos para cá, estão fazendo um trabalho mais de regularização do pessoal, dando a mão e ajudando a regularizar. O João do Mapa aqui trabalhou pesado. Mas tem 40 anos que só corre. Então, entendeu? Lá atrás é matéria. Mas é trabalho de formiguinha, né? Porque é gente demais. Até matéria mataram. Entendeu? Até Emater é algo que, assim, cara, na época da Embrapa, Emater, Epamig, Emater era impressionante. Entendeu? Eu falo pra você que eu tinha um sonho de trabalhar na Emater. Meu pai trabalhou na Emater. Se ela remunerasse, se ela desse sabe, extensão rural, cara. Entendeu? Então, assim, ter Emater foi sucateada, foi assim, aniquilado, porque a Emater era algo que dava um passo seguinte para aquele produtor, para fomentar ele. Não vende leite, não, vende queijo. Vou te ensinar a fazer um queijo. Vamos abrir um laticínio, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo, vamos fazer isso. Vamos dar o passo seguinte, vamos agora fazer um queijo especial, fino. Né? Mas voltando lá no exemplo que eu te falei, o azeite. Antes de você falar do azeite, eu vou fazer agora um momento importantíssimo, que é a hora de faturar. Douradamente falando, Ronaldo. Neste momento, microfone de ouro, chamar a atenção de vocês aqui, pessoal. Você que já é nosso ouvinte, conhece esse momento, a gente atrasou ele, que a prosa tá boa. É o primeiro podcast que depois de 1 hora acabou o tempo do podcast e nós ainda nem entramos na pauta. Pensa se o homem é bom de prosa. Vocês me cercam aí. Não, pode falar à vontade. Vai ter que gravar outro podcast, né? Mas, pessoal, para lembrar vocês, né, pedir a ajuda de vocês para ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, né, para vocês que já acompanham Mamíferos, dentro desse momento microfone de ouro, eu quero fazer uma proposta indecente para você. A gente vai criar nesse momento microfone de ouro uma nova estratégia para poder chegar a mais gente. Eu vou contar com você que já segue a gente há bastante tempo. A todo episódio agora nós vamos criar o Marque Alguém. Né? E você vai poder marcar aquele seu amigo corno, você vai poder marcar seu amigo LGBT, você vai poder marcar... E hoje, né, em homenagem ao Guito, marque o seu amigo artista. Né? Marca ele lá para ele poder assistir esse episódio e outro episódio que você também gostou bastante. Se você ainda não nos segue, por favor, seguir a gente lá nas redes sociais, a começar pela Guito Show, né? @ Guito Show no Instagram, no YouTube. Instagram, YouTube. Spotify é Guito só, né? Spotify é Guito. Procurou Guito lá. Twitter, tudo. Twitter também nós tem. Todas as redes sociais. Todas. Ele já é chique, né? Artista, né? Tem essas artista tem tudo. Mas a gente, vou contar com vocês, especialmente, né, se inscrever no canal nosso no YouTube e seguir a gente nas redes sociais, Mamíferos Podcast lá no Instagram, e já aproveitar a oportunidade também, vamos falar das redes dos nossos colegas aqui também. O Galã, aqui, o Daniel. Para achar o Galã. Vamos lá. O Galã, qual deles? Não, você que ele tá emagrecendo, o cara vai no churrasco, só come um tantinho assim, salada, não bebe, vou te falar. Essa parte dias, não pode nem falar, corta. Não, 30 dias. Mas @daniel.ciadoleite, que é isso aí. E para falar, e quem que, as meninas, né, ficam na dúvida aí, tentando saber como é que faz para poder falar com o Leandro? Esse prejudica. É leandro.avelar.jpa.
Pessoal, e a gente está lançando também aqui hoje, né? Primeiro episódio nós vamos falar sobre esse assunto. Qualquer um de vocês que quiser comunicar com a gente, vocês vão mandar lá sua cartinha para a rua José Maria de Azevedo 262, Lavras, Minas Gerais, 37.200.359. Bairro Vila Fátima. Nós vamos deixar escrito para vocês aí, você poder mandar sua carta para poder a gente falar. Proposta de tema para poder falar. Se você gosta, de quem que você mais gosta, do que você acha que está fazendo errado, o que você acha que tem que mudar. Escreve lá, manda pra gente. Pode mandar também lá nos direct, nesses caminhos, tudo que vocês sabem aí, beleza, das redes sociais. Comenta no YouTube, a gente já vai falar no tema, alguma coisa, uma sugestão. Nós estávamos vacilando, os comentários estavam bloqueados, avisar vocês que estão liberados os comentários lá, pode falar à vontade, aqui não tem censura, manda brasa, abre a caixa de ferramenta, critica. E para aquele que não escutou ainda o endereço direito ou está dirigindo, saiba que vai estar na descrição do vídeo e no Spotify também o endereço para você poder mandar aí o que você quiser de carta. Presente, a gente aceita presente também. Pode mandar queijo. Produtos, queijos, Alqueire Café tá aí, pode ajudar a gente aí e patrocinando. E nós vamos falar das redes do Alqueire Café. Alqueire, @alqueire.café. O site é www.alqueire.café. Eu já dei uma curiosidade lá uns tempos atrás, na época da novela, tava dando uma fuçada lá no Alqueire Café. Não tem nada simples lá, o negócio é tudo refinado, assim, essas coisas... São produtos... Tudo tem história lá, né? Produto final, são os produtores brasileiros que estão remando contra a maré aí e produzindo o produto final. Então, são os azeites mineiros, os vinhos novos, que nós estamos os vinhos colheita de inverno aqui, que está indo super bem, nós estamos ganhando prêmio. Aqui em Minas está... Não, estamos... Sabe o que eu acho legal? Fechei meu parênteses aqui. Fecha o parênteses aí. Mas sabe o que eu acho legal? Essa ideia sua, presidente do Alqueire Café, de trazer esse pessoal que está remando contra a maré, como você está dizendo. Existe um mercado violento para isso. E eu acho interessante você ter um mercado violento e a coisa ir acabando ao mesmo tempo. Eu vou sair um pouco do nosso agro, do jeito que a gente está falando, para reforçar o meu ponto. A minha mãe, por exemplo, agora está aposentada, ela trabalha muito com artesanato. Ela trabalha muito com artesanato, tem a associação lá em Goianá, que é uma cidade aqui em Minas também pequenininha e tal, e ela descobriu uma pessoa que tem o canal na internet mesmo, assim, não o canal só de Instagram, ela tem o jeito de vender e tudo mais na internet. E é impressionante, porque o cara ele precisa tanto de artesanato para poder vender, porque ele fica desesperado. E minha mãe falou assim, gente, se a gente fizer artesanato demais, a gente vai vender para quem? E o cara está toda hora pedindo, porque se tiver artesanato no preço que for, ele tem saída para aquilo porque tem um mercado. Tem mercado para todo mundo, eu acho, cara. Assim, para o pequeno, para o grande, para essas coisas locais, eu acho que... Mas o canal de venda é o mais importante nesse ponto. Sim. Porque, por exemplo, igual o Guido está fazendo com o Alqueire Café, se você tem onde ter saída para isso de uma forma fácil de você acessar para você vender, fica muito mais fácil e você consegue sem dúvida remar contra. Não tem, pode ter mercado para todo mundo, mas não tem canal para todo mundo. É isso mesmo. O que acontece? E o que você está fazendo é um canal desses produtos. O artesanato, que ele falou ali. Na verdade, 90% do consumo brasileiro vem de 3 grupos de supermercado, que são donos de todos. Então, assim, você não entra lá, o artesanato não entra lá. Não. Certo? Mas eu posso vender, então, pelo e-commerce, tudo mais. Você vai começar. Se você incomodar, eles vão te matar. Entendeu? No seguinte, o cara vai bater lá na sua mãe lá, peraí. Cadê o CIF disso aqui? O CIF é para alimento, né? Mas cadê cadê seu certificado? Cadê seu CNPJ? Deixa eu ver seu alvará. Entendeu? Você tem um alvará de fabricação desse artesanato aqui? Então, assim, não existe possibilidade de você ser médio, né? Ou você é pequeno, fica pequeno, continua aí porque você não me incomoda. Ou se você ser grande, entendeu? O caminho é difícil. É tortuoso. Começa sendo um fora da lei. Mas você ia falar do azeite, Guito? O azeite é isso. Há 50 anos atrás, a Ipamiga ali, de Maria da Fé ali, começou um trabalho de adaptação da oliveira para o clima brasileiro, né? De melhoramento, né? E ela só conseguiu fazer isso há 50, acho que agora um pouco mais, 70 anos atrás, porque teve que derrubar uma lei que proibia o plantio de oliveira no Brasil. Essa lei era do Dom Pedro.
para não competir com os azeites portugueses, né? Então, assim, olha como que isso reinou tanto tempo no Brasil, cara. E são a mesma coisa, esse protecionismo de grupos que vira e mexe vem no Brasil, né? Vem e criam leis que matam. A nossa... Imagina agora que oficializaram a profissão do lobista. Nós somos bobo de não acompanhar a legislação. Acho que talvez agora no Brasil nós estamos começando a aprender a entender o valor de você acompanhar a política. Bom, Guito, eu acho que a gente... Já vou até te antecipar agradecimentos aqui. A prosa foi tão boa que o tempo passou, a gente nem viu, cara. Nós não entramos na pauta ainda, pessoal. A primeira vez que acontece isso do podcast. Acabou o tempo que a gente tinha para fazer o podcast, o tempo que o Guito poderia estar com a gente aqui, né? Tá próximo do fim e o tempo. E a gente nem entrou na pauta. Mas eu acho que é muito importante, eu queria sua contribuição, Guito. Eu vi que você tem bastante... engajamento com o agronegócio, né, por toda a história que você já contou. Eu queria fazer um parênteses rápido, te dar o parabéns pela história, pela dedicação, pela resiliência. Com certeza, a gente não interrompeu e, assim, às vezes a gente não mudou a condução do negócio, porque eu acho que é uma história de exemplo, né, de resiliência, de empreendedorismo, que pode servir para a pessoa se contextualizar. Se ela tirar da história da música e colocar em qualquer segmento, o cara que é agrônomo, nós temos muitos ouvintes que são estudantes dos segmentos das cadeias do agronegócio, né? Então, achei assim, a sua história muito bacana e queria, né, te agradecer por estar dividindo tudo isso com a gente. Mas eu queria aproveitar sua passada aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre a questão da imagem do agronegócio. Antes de te passar a palavra, ao longo das nossas conversas aqui anteriores, eu vi bastante, que por muitas vezes, né, talvez até por algumas experiências vividas, você foi bastante contundente em dizer assim, está cada vez mais difícil para o médio. Citou o leite e também, mas deixando claro que dá para extrapolar, né? E eu acho o seguinte... Quando a gente, eu queria dividir com o pessoal, dar o sinal para o pessoal do seguinte: alimento, de fato, virou commodity. Isso aí aconteceu, né, ao longo dos anos, como você já trouxe com bastante propriedade. Alimento, de uma forma geral, virou commodity. E para a pessoa, a partir daí, a pessoa que quiser estar viva dentro da cadeia de alimento, ela precisa ou de gourmetizar isso para conseguir viver como pequeno, agregar valor, e agregar valor pode ser com história, com identificação geográfica, entre diversas estratégias, né, para gourmetizar aquele produto, para que ele possa agregar valor, vender aquilo com uma margem, e, por exemplo, adotar canais como o Alqueire, né, o Alqueire Café, que pode, né, ajudar a gourmetizar isso, ajudar a cara, colocar uma história no negócio, ou a pessoa de fato precisa competir no mundo da commodity. E competir no mundo da commodity, você precisa de ter o ganho em escala, você precisa de ter estratégias de redução de custo, que isso aí no leite atrasou para chegar, porque o leite ainda é uma das poucas cadeias do agronegócio, leite e horticultura, que suportam o pequeno produtor. Porque as demais não existem. É o cara que produz soja e tem 10 hectares de terra. Produz cana com 10 hectares de terra e por aí vai. Então, assim, vai bater a porta, já está batendo a porta do leite. Nós estamos vivenciando isso, nós trabalhamos, né, com isso. E por vários podcasts aqui, nós falamos disso para os produtores. Se você não tomar a decisão de se tornar grande, você vai sair do negócio. Vendendo commodity, você não vai conseguir ser pequeno, né? Vendendo leite, não vai conseguir ser pequeno. Se ele transformar aquilo em queijo, por aí vai. Então, eu fiquei só com medo, Guito, fiz esse parêntese e quis dar esse sinal ao pessoal do seguinte, para não parecer que está conflitando, né? O Guito foi lá no podcast dos mamíferos e falou que leite não dá dinheiro. Eu acredito que... Eu não entendi dessa forma. Eu entendi assim, você quer ganhar dinheiro com commodity, você vai ter que ir para a regra da commodity. Né? Custo baixo, crescimento, ganho em escala e por aí vai.
Agora, você quer, ou você é pequeno e gourmetizou seu negócio. Agora, se você ficar ali no meio do caminho, não profissionaliza, não reduz custo, etc., é médico na cidade, tem a fazenda lá para brincar, né? Para brincar e tal, não consegue viver de commodity se não for eficiente, né? Então, acho que é nessa linha, né? Nós não estamos conflitando em nada. Não, é exatamente isso. Eu diria que a primeira coisa é amar o que você faz, amar seu produto. O termo gourmetizar eu acho muito ruim porque soa como um merchan, simplesmente contar a história. Não. Primeira coisa é fazer o melhor produto. Seu produto tem que ser o melhor, tem que ser o top. E o do pequeno e médio vai ser o melhor, porque o do grande é comoditizado, é maisena, entendeu? É produto barato para aumentar a margem, né? A rastreabilidade só está ali no pequeno. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que a segunda coisa é dar a mão para o outro. E falar, moçada, vão entender o que é as leis que estão fazendo, que afeta a nossa cadeia, entendeu? O que essa lei vai afetar? Aliás, segundo fato, organização de classe. Fazer conta. Segunda coisa é fazer conta, entendeu? As pessoas não têm feito conta, não sabem nem se está ganhando ou se está perdendo dinheiro, né? Agora, é muito importante fortalecer a cadeia. Então, assim, o pequeno e o médio, meu amigo, saiba que o grande está querendo te matar. Ele está doidinho, está esperando você morrer para comprar sua terra. Entendeu? Tá só esperando, você é turrão, cabeça dura, não quis mudar, não quis. Não, tá bem, não tá vendo. Daqui a pouco ele quebra, na compra a terrinha dele aí. Ou o filho vende, né? Porque não tem o mesmo amor que o pai teve. Então você tá só esperando. Agora, quer fortalecer sua cadeia mesmo? Dá as mãos pros seus colegas aí que tá igual, fomenta a sua cadeia, bate lá na porta do seu deputado, do seu legislador lá, fala o seguinte, nós precisamos legalizar nosso queijo. Nós precisamos legalizar nossa carne, entendeu? Essa carne aqui, ela é marmorizada, ela é dessa raça X aqui, ela é diferente. Ela não é a mesma carne dessa aqui. Nós precisamos regularizar nosso frigorífico aqui, nosso pequeno frigorífico. Por que nós não podemos abater menos, fazer um pequeno? Dá as mãos para o outro. Vai lá no legislador e compra a briga, entendeu? Isso é o que está faltando para mim. Além das outras coisas todas que nós citamos aí. Né? E Guito, aí o seguinte, acho que nós estamos alinhados em relação, né, ao assunto, perdão da palavra, né, gourmetizar, que me fugiu, né, mas eu acho que agregar valor, né? Isso. E o cara pequeno aí trabalhar na questão do agregar valor. Mas eu queria um pouco uma contribuição sua para a gente caminhar para o fim e talvez até a gente depois aí a gente fazer uns comentários gerais, mas eu queria contribuição sua no seguinte sentido. O que você acha que os produtores e as pessoas que trabalham no agronegócio devem fazer para enfrentar a quantidade de ataques que nós temos à imagem do agronegócio brasileiro? O que você me fala em relação a isso? Principalmente nessa questão ambiental, né? O produtor, ele nunca teve uma agência de marketing, né? Ele nunca teve... só apanha. Ninguém contando por ele. Então, assim, ele acabou sendo vítima dessas terminologias aí ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, quando fala assim fazendeiro, a conotação já é negativa, né? Sendo que 90%, 95% dos fazendeiros, eu diria, é aquele capial, com chapeuzinho velho, que vai todo dia às 6 horas da manhã tirar um leitinho lá na casa dele. Assim é na maioria do Brasil. É claro que nós temos regiões do oeste em que o pequeno é um cara de 1.000 hectares, mas a escala é outra também, né? Igual lá no Pantanal, onde eu conheci agora. Um cara que tem 2.000, 3.000 hectares no Pantanal não é rentável, não fecha a conta, né? Não é o capial, é o capialzinho. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. A população era rural e agora é urbana, né? 80% da população é urbana e se distanciou. Nós ainda estamos no interior, ainda estamos bem próximo. Mas a maioria já ficou lá no avô, que já morreu. Então, assim, tem quase zero de relação. O que ele vê é o que chega para ele através da mídia. A mídia hoje é muito concentrada, né? Então, assim, quase sempre a gente ficou refém dessa generalização, né? Fala em fazendeiro, sinônimo de desmatamento, sinônimo de não sei o quê, sinônimo de tudo isso. Sendo que a realidade no campo, o cara, ele não tem... Hoje as mídias sociais estão ajudando demais isso aí.
A gente está vendo muita influencerzinha, principalmente mulher, né, que mora no campo e tudo, mostrando essa realidade do campo, essa outra realidade. Né? Pantanal veio mostrar o tanto que o Brasil é rural. Mesmo para as pessoas da cidade, a nostalgia que é aquele jeito de conversar, aquele jeito de falar, aquelas coisas na mesa, aquelas quitandas, a cozinha da Filó, etc. A nostalgia que é aquela casa de vô. Né? Então, assim, a essência do Brasil é rural. Né? E eu acho que o que o povo rural precisa, os produtores, né, precisam fazer mais para mudar isso aí, é começar a valorizar exatamente essas pessoas que representam ele. Né? A simplicidade. Então, assim, essa figura do homem do campo. Né? Porque aí eles vão falar por si. E mostrar o que a gente já faz, né? A gente preserva, o agronegócio organizado preserva. Nós precisamos de preservar por lei. Né? Aqui na nossa região é 20% de reserva legal mais APP. Né? No Pantanal, não sei, deve ser 50%. 60%, eu acho. 60% mais Amazônica, APP. 80%. Então, assim, por exemplo, coisa que as pessoas não sabem. Qualquer fazendeiro do Cerrado sabe que a chuva dele vem do noroeste. Né? Chuva do noroeste é chuva da Amazônia. O Cerrado só existe por causa da Amazônia. Se não existisse a Amazônia, floresta amazônica, o Cerrado seria um grande deserto. Entendeu? Toda a chuva de lá vem do oeste. Então, o fazendeiro de lá sabe disso aí. Ele sabe da importância da biodiversidade para ele manter uma outra floresta, uma mata, para manter o solo dele. Né? Então, ele sabe disso aí. Agora, o consumidor precisa de matéria orgânica, fazendeiro fazer matéria orgânica é caro, né? E o pessoal achando que fazendeiro põe fogo. Fogo é o maior inimigo. Fogo é o maior inimigo. Qualquer fazendeiro sabe que fogo é o maior inimigo do solo dele. Entendeu? E a gente morre de medo de fogo, igual eu vejo aqui nós plantamos cultura de inverno aqui na nossa região, inverno não chove. Né? Você planta milho, você tem milho em pé seco. Se dá um fogo lá na Madre Deus, na Nova da Serra de Carrancas, eu já arrepio aqui. Falei, meu Deus do céu. A única ocasião em que um fazendeiro usa fogo é para fazer contra-fogo. Né? Para apagar o fogo. O acero, né? Fazer acero, que é arar toda a circunferência da área dele, da terra dele, para que o fogo não passe na terra, ou fazer contra-fogo. Quando ele não consegue arar, ele faz o contra-fogo de uma faixa, né? Uma faixa específica para usar fogo. É a única ocasião. Fora isso, todo mundo que planta sabe o mal que o fogo faz. E morre de medo de fogo. Prejuízo. Fogo é controlado uma vez por pé. Então, assim, não lembrando, confundir. Pessoal, o homem é agrônomo. Então, assim, não tem como mais confundir desmatadores, que são pessoas que abrem terra, que são grileiros, né? Grileiros com fazendeiro. Né? Grileiro é um cara que ele tem costa quente, lá no Senado, lá em cima, as multas não chegam nele, né? Ele pode tomar a multa à vontade, ele nunca paga. Ele consegue abrir, desmatar, para depois ele vender terra pronta. O produtor quer plantar, não quer desmatar, não, quer plantar. A terra com floresta, com mata, Deus o livre daquilo ali. Se desmatar, se arrancar aquele trem ali, aquilo é inviável, entendeu? Agora, para quem não toma multa, para quem tem costa quente, para quem quer especular com valor de terra, né? Esse cara ganha dinheiro desmatando, né? Ninguém está falando que não existe desmatamento. Todo mundo sabe que existe, infelizmente. Isso existe. Mas eu acho uma coisa errada a gente colocar isso como se fosse do agronegócio. Não, isso é muito errado. 99,9% do agronegócio. E outra coisa, Ronaldo, só um parênteses. Hoje, para você pegar um financiamento, você tem que ter as licenças ambientais. Não existe. O custeio agrícola, o cara vai plantar, pegar um custeio, ele tem que ter todas as licenças ambientais, senão ele não pega o custeio. Então, o agronegócio organizado, ou seja, que precisa de crédito, que precisa de plantar direitinho, ele não desmata. Não tem como, né? E até porque é inviável. Mas se você pensar assim, nós temos 5.500 estabelecimentos rurais no Brasil. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões e 500 mil estabelecimentos.
é um volume muito grande, 5.500.000 estabelecimentos. Agora, quantos bandido abridor de terra na Amazônia que você acha que tem? Se não tem 1.000. Entendeu? Tô falando de 5 milhões contra 1.000 bandidos que tá esparramado lá do segmento terra. Aí agora você pegar todo um setor, eu acho isso muito injusto. Isso acontece no Brasil. O cara pega, por exemplo, um policial ruim e fala que a polícia é ruim. Isso está acontecendo, tá acontecendo no Brasil em tudo, né? Essa generalização, né? Pega 100%, então todos os fazendeiros são desmatadores. Pega policial, todo policial é corrupto. Pega tudo, para tudo tá virando essa generalização. Então, assim, isso é ruim demais. O produtor tá de mão atada, né? Nesse ponto aí, né? E ele não tem... tá aí então, o que fazer? Né? Fortalece o canal de quem comunica. Você, né? Começa a fortalecer o canal começa a fortalecer. A imagem daquilo que você quer, né? Quem mostra a sua realidade. Participa de Mamíferos Mamíferos, aqui, segue nós aqui. Escuta minhas músicas. Mas assim, valorize esses canais. Agora em YouTube, em coisas. A novela Pantanal veio mostrando a força do rural. Então, assim, é bom que novelas como Pantanal ganhem força dentro da Globo, né? Novelas que passam essa realidade do campo. Né? Então, canais, influencers, tudo isso aí, valoriza esses canais, né? Que conta a realidade dessa vida rural. Pessoal, nós avançamos muito na prosa. Eu queria convidar vocês aí para cada um fazer suas considerações finais em relação ao que nós conversamos aí hoje bastante sobre a história de vitórias aí, né? De uma história vitoriosa, um exemplo aí da história do Guito. E também, né, falando um pouco aí sobre as abordagens que nós fizemos do agronegócio. Daniel, vai lá, faça suas considerações finais. Na verdade, eu queria falar uma coisa muito simples, que na verdade é sobre o título. Que a gente estava discutindo qual seria o título, e apesar da pauta não ter sido exatamente seguida, eu acho que o título a gente conseguiu ser brilhante em falar de todos os pontos. A gente falar de mídia, como é que é esses bastidores, como é que é a vida que o Guito pode trazer para a gente aqui, falar dos modões, as músicas mesmo que o Guito faz, apesar de que folk, modão, vamos colocar aí um mix entre eles, e o agro no coração, que quando você fala do pequeno, quando você fala de formas de você valorizar isso, e a gente falar dos problemas que tem, como é que a gente pode combater, eu acho que isso é colocar o agro no coração como um todo. Não só com aqueles grandes produtores e o agronegócio que a gente vê de drone por aí, só de grandes lavouras e nada contra o drone. Mas você não fala mal de drone, não. Não, mas eu estou falando no sentido de... Não, mas então eu sei. Você filma? Você filma? Eu acho que você não filma, não, né? Então tá tudo bem. Não estou falando de outro drone. Não, tudo bem. É drone de filmagem que você está falando, né? Então eu acho que foi muito bacana isso e realmente eu gostei muito da conversa. Obrigado, Guito, por ter vindo aqui. Agradeço. Leandro? Arroba, só um instantinho, porque a gente sempre a gente tem essa mania. Por favor, gente, me segue no Instagram, @daniel.ciadoleite. É isso. Então, minhas considerações finais é agradecer o Guito. Conheço o Guito tem 20 anos. Nós estamos ficando velho, né? Novinho. É um coroa da minha idade. É um coroa da minha idade. 20, 30 anos, pô, né? É muito tempo. E agradecer. De fato, você tem uma história de resiliência fantástica. Eu conheço você tem muito tempo. Eu sei das dificuldades que você passou. Para quem não sabe, por exemplo, quando eu fui para Belo Horizonte, o Guito morava no apartamento e ele ficou lá, né, ele saiu do apartamento e eu morei no apartamento do Chicão lá. Ele tem uma história de resiliência que é um espelho para muita gente, e de correr atrás, sabe? E eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Eu brinquei aqui da loteria, o cara fala, nossa, 100 milhões, já pensou se eu ganhar isso aqui? Mas você joga. Nem jogar o cara joga, como é que ele vai ganhar? Então, o Guito correu atrás, conseguiu, e eu tenho certeza. Eu ia perguntar qual era o sonho dele, onde ele queria chegar, mas eu acho que não deu muito tempo. Mas eu tenho certeza, Guito, que você vai chegar muito longe, cara. Você é um cara admirável, admirado por mim e por muita gente. Eu falo isso com todo mundo, e é bom falar aqui para deixar registrado.
Então é isso, eu acho que é um espelho para o produtor rural, buscar, correr atrás, ter resiliência. E, mais uma vez, brigadão, meu amigo. Agradeço. Tamo junto. Agradeço o canal aqui, tá contando... Não são muitos os canais que a gente pode falar, que a gente vai falar disso, né? Como eu falei, o agro ainda tem pouco espaço. O agro, o caipira, o simples, tem pouco espaço, né? E agradeço o canal aqui, a oportunidade, o assunto foi bom demais também, todos vocês. Leandro tem uma história parecida, é um cara também que a família quebrou já também, começou de novo. E é aquele negócio, aquele ditado, é no fundo do poço que a gente consegue pegar impulso, né? Então, a primeira coisa é quando você não tem mais para onde perder, né? Você chegou ali no fundo do poço, cada metade é o dobro, né? Então, assim, garantir essa base, garantir o mínimo, e que é a vida simples, você vive bem. Nós temos um outro exemplo bacana também, que todos nós três conhecemos, que é o Álvaro, né? Um cara que não tinha nada, um cara que realmente assim, tinha dificuldade pra caramba, dava dinheiro pra irmã pra poder ir pra balada, ele que fazia, e chegou onde chegou, né? Então, assim, essa insistência é muito importante, mas principalmente saber o que quer, né? Ter o propósito, aquilo que você falou lá, né? Compromisso com propósito. Compromisso com propósito e tudo. E agradecer a todos vocês. Escutem as nossas músicas lá. Vou lançar uma nova música, já está pronta. É uma música para quem gosta. Nossa região é cheia das montanhas aí. Com uma atriz maravilhosa que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Ela terminou a novela agora, foi para a Europa. E está voltando, a gente vai gravar lá na Canastra. E vai sair o clipe dela ali para fevereiro, março mais ou menos está saindo. E estou gravando mais 3 músicas também. Uma delas para o produtor rural. É um folkzinho bem bacana com Murilo Augusto. Um One Man Band também. Então acompanha a gente aí no Spotify, no YouTube. Tá? Principalmente nesses 2, que é onde musicalmente vocês vão conhecer mais meus produtos. E nas redes sociais, @GuitoShow, em qualquer uma delas. Bom, é isso. O Dado já me falou, esqueci de falar meu @. leandro.avelar.jpr. Não é isso, Dado? Isso. Eu queria te dar os parabéns aí pela sua história, agradecer a sua participação aqui com a gente, deixar esse canal aberto, né? Você que tem uma conexão com o agronegócio. Qualquer momento que o Mamíferos puder contribuir com você, retribuir, né? Você está com a gente aqui de alguma forma. O canal, aqui você vai estar em casa. Agradecer você pela parte que você me contou aqui antes, né? A oportunidade de estar entrando na Verde Campo lá. Eu sei da sua proximidade com o Álvaro. E assim, dando um tapa final aqui em relação às questões que a gente conversou, né? Eu concordo plenamente com você de que o agro precisa de começar a encontrar as suas lideranças para ser ouvido, né? E eu deixo aqui uma dica para o pessoal que está nos assistindo, né? O Guito aí hoje tem nas suas redes sociais quase 800 mil seguidores só no Instagram. E você que tem laticínio, você que tem um produto que seja lá pequeno, grande, médio, do jeito que for, e que quer ser ouvido, quer chegar, né, quer chegar até o consumidor, eu acho importante estar conversando com ele, porque já é uma voz reconhecida do agronegócio, né? Tem um canal conhecido do agronegócio. Então eu deixo essa dica aí para o pessoal se aproximar, conhecer. Certamente, né, contato para parcerias aí tem nas suas redes, né? Tem lá. Então, acho que é isso. A mensagem minha de hoje é simples assim, né? Vamos buscar, assim como o Guito, outras vozes que possam estar representando o agronegócio. Obrigado, agradeço. Se quiser vender seu produto, a gente coloca lá, se já tiver um produto bacana aí, a gente coloca lá na Alqueire Café também. É isso aí. Para me achar nas redes sociais, Ronaldo Cido Leite, minúsculo, tudo junto. Corre lá, segue a gente. Não deixe também de seguir os mamíferos. Pega o leite e quer beber, né? Aguentou. Tem que pôr leitinho escorrendo aqui na boca. Aqui, ó. Bom demais. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado.